Qual que é a ideia do nosso encontro de hoje, né? Desse meeting? Tirar um pouquinho das dores que a gente vê que os laboratórios têm tido nessas nossas andanças de auditoria, né? Que a gente vai fazendo, que é o gerenciamento de formulários. Dá um trabalho danado, né? A gente criar os modelos é fácil. Bem facinho. Você vai lá, pega no Word, no Excel, cria um modelo de formulário, deixa lá nos seus documentos da qualidade. Até aí, tudo bem. Para a qualidade, isso é tranquilo de fazer. O problema está depois no gerenciamento, que é quando a gente vai precisar pegar e guardar os dados, né? Do que foi registrado, ah, por quanto tempo a gente tem que guardar essa informação. Nós temos laboratórios agora cada vez com menos espaço. E aí, onde é que a gente vai ficar guardando essas folhas todas, esses documentos todos, de uma forma que a gente consiga garantir a rastreabilidade depois? Isso tem sido bastante complicado. E até fazer a gestão mesmo, né? Pensa lá no seu laboratório, quantos equipamentos que você tem lá que precisa fazer controle de temperatura? Como é que você controla isso? Como é que você gerencia isso? Quantas vezes você de fato olha para a gestão das temperaturas dos seus equipamentos? Né? Quantas vezes você é sinalizado de que um equipamento ficou com a temperatura inadequada ali? Quantas vezes o pessoal vai lá e coloca uma temperatura que não era necessariamente aquela que o termômetro estava registrando, né? Só para garantir de que não vai ter dor de cabeça depois. Então, a gente fala que tem muito formulário, muito registro que a gente faz só para fiscalização, só para vigilância sanitária, chegar lá, dar uma olhada, ver o que vocês estão fazendo e tá tudo bem. E aí a gente tem que começar a gerenciar melhor esses documentos, porque eles impactam, né, no dia a dia da nossa gestão, no dia a dia das atividades ali do laboratório. Então, como eu faço bastante isso nos laboratórios onde a gente dá consultoria, e quando permitem, isso que a gente faz auditoria também, a gente dá umas dicas de como melhorar o processo, a gente resolveu trazer para cá para que vocês consigam ver a facilidade que é você criar um formulário online e gerenciar isso depois, né? Porque ele vai fazendo o histórico ali para você ad eterno. Enquanto você mantiver esse formulário funcionando, ele vai estar gerando ali novos registros para você. Então a ideia é a gente mostrar hoje como faz, é uma mão na massa mesmo, tá? Então eu já vou passar alguns passos do que a gente precisa ter para criar esse formulário, para poder gerenciar esses dados todos. Mas eu queria participação de vocês, tá? Eu posso criar praticamente qualquer formulário aqui, né? A gente tem que trabalhar, claro, com a limitação da ferramenta, até onde ela consegue nos ajudar, que a limitação dela, digamos assim, dá para fazer muita coisa. Então, realmente, não são todos os formulários que a gente consegue colocar no online, até pelo processo, alguns deles a gente precisa ter ali mais na mão, dependendo do que for, mas a grande maioria a gente consegue sim fazer o registro e a gestão dele no online, tá? Eu vou pedir para que vocês coloquem ali no chat sugestões de formulários para a gente montar ao vivo aqui com vocês. É assim que funciona. Qual formulário você queria montar? Você tem dúvidas de como é que dá para fazer? O que você quer fazer? Levar lá para o seu laboratório? E a gente já faz aqui ao vivo. O que vocês acham? Aguardo as sugestões. Enquanto isso, eu vou colocando aqui qual é o nosso passo a passo, o que a gente precisa fazer, né, para conseguir utilizar os formulários online no Google. Formulário online, gente, tem diversas plataformas que você pode ter. Né? Alguns eles trabalham mais no formato questionário, alguns eles trabalham com essa versão mais aberta, que você pode fazer ali alguns outros modelos. Basicamente, os dois que eu recomendo para o pessoal utilizar para fazer essa gestão de documentos é o formulário online do Google, na plataforma Google, ou a plataforma Microsoft, tá? Os dois dá para fazer basicamente as mesmas coisas, só vai depender aí do tipo de assinatura que você vai ter, né? Para usar a plataforma Microsoft, se salvo engano, você tem que ter a licença ali para poder utilizar. Então você vai ter que ter uma conta ali para poder utilizar as ferramentas da Microsoft, o Office Online, enfim, né? Que é o que você vai usar para poder criar o formulário. Para o Google, não. Né? E aí a minha preferência, até porque eu sou meio que Google maníaco, gosto muito das soluções que eles trazem para a gente hoje em dia, né? É por isso que eu não troquei meu celular ainda para um iPhone. Porque o Android ele me dá muito mais possibilidades.
né, dentro também das limitações do equipamento, né? Mas em questão de gestão, aplicativos, enfim, eu consigo fazer bastante coisa no Android. E aí a gente precisa, né, primeiro de tudo, ter uma conta no Google. Imagino que todo mundo saiba como criar uma conta no Google. Eu vou passar aqui rapidamente com vocês como que a gente pode criar uma conta, só para a gente deixar isso tudo bem alinhado, né? Vocês verem exatamente como é que a gente faz. Deixa eu fazer a transmissão aqui da tela, janela aqui, compartilhando aqui com vocês. Vou abrir uma anônima, porque se eu abrir uma navegação normal aqui, vai aparecer a conta que eu já tenho, então eu não vou conseguir criar tão fácil assim uma conta com vocês, tá? Abri a anônima aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz. Tirar os favoritos daqui. Aqui a gente pode usar uma conta bem simples, a gente vai lá no google.com, vai abrir para a gente aqui essas opções, e a gente vem aqui em fazer login, e aqui nesse botão do criar conta, tá? Bem simples, para uso pessoal, tá bom? Para trabalho ou empresa, ele vai te dar a opção ali de você contratar um plano do Google, né, para você utilizar ali. Como vai criar para uso pessoal, aqui, damos o nome, laboratório XPTO, data de nascimento você pode colocar qualquer uma, desde que tenha mais de 18 anos, porque senão ele vai colocar alguns limites ali para você em relação à conta. Aqui não precisa dizer. Ele te dá algumas sugestões. Por incrível que pareça, o Laboratório XPTO está disponível no Google, né? Você pode criar aqui qualquer um deles, né? Ou você usa aqui o que ele está te dando de sugestão, ou você cria aqui a sua própria conta. Você pode criar aqui de acordo com a sua criatividade, tá? Você escolhe o nome que você vai dar. Colocou o nome aqui, você clica aqui em próxima. E ele vai finalizar a criação da conta ali para você. Tá bom? É bem simples de fazer uma conta nova no Google. Rodrigo, eu preciso obrigatoriamente ter a conta no Google para poder trabalhar com os formulários online? Precisa, tá? Não tem como trabalhar com eles sem ter uma conta no Google para que você consiga gerenciar ah, os dados ali, né, os documentos, enfim. Tá bom? Então, vai ter que ter ali uma continha do Google para poder fazer. Se você ainda não tem uma conta no Google para o seu laboratório, eu recomendo fortemente que você faça assim que você sair daqui. Tem uma conta lá, mesmo que você não pretenda usar a curto prazo, tá? Porque você já garante o nome do seu laboratório, o registro dele ali na conta do Google, para que você consiga utilizar depois, caso seja necessário. Tá bom? Então, criada a conta no Google, a gente vai usar a ferramenta, o site, na verdade, deles, que é do Google Drive, que ele é o nosso HD virtual. Tá? Então, a conta do Google a gente cria para poder utilizar o Google Drive. Infelizmente, não tem como a gente criar só uma conta do Google Drive, ele vai criar uma conta Google para você, de qualquer maneira, né? E aí a gente vai utilizar lá no Google Drive. O Google Drive eu já vou trazer para aqui. Ele é um HDzão, né? Que você pode colocar qualquer informação lá dentro, qualquer documento, criar os formulários, enfim, disponibilizar, link para o pessoal acessar, você consegue fazer tudo por lá, tá? Denilson, pode utilizar a conta comum, tá? A não ser que você queira ir lá e ter uma conta oficial do Google, né, com o nome da sua empresa, pagar ali, aí tem a mensalidade que eles vão te cobrar, né? Você pode utilizar a conta comum. A conta comum, ela vai te dar ali um certo espaço, se eu não estiver enganado, são 15 gigas de espaço, é espaço suficiente para você gerenciar documento para caramba, né? Tem muito formulário ali com respostas em décadas, praticamente, então dá para poder fazer muita coisa com o espaço básico que eles dão. Até porque, se você não quiser criar uma conta empresarial, você pode usar a conta básica e depois aumentar o espaço. Vai lá até X teras, né? Quantos teras você quiser ali, que eles têm contas para você só aumentar espaço. Mesmo com a conta gratuita, você vai comprando mais espaço para poder utilizar dentro da plataforma. Eu tenho as duas situações.
Aqui, enquanto empresa, a gente tem uma conta empresarial para a gente poder utilizar, e eu já comprei mais espaço também para poder ficar bastante lá. Tanto no pessoal, a gente tem aqui uma conta família, então usa eu, minha esposa. Já criei uma conta Google para o meu filho, ele tem quase 3 anos, ele já tem uma conta no Google. Quando ele quiser, for mais velho e quiser usar a conta, eu já garanti o nome certo dele lá dentro da plataforma. E aí eu uso essas duas ferramentas, tá? Tanto no pessoal quanto no empresarial, a gente trabalha aqui com a plataforma Google para gerenciar os nossos documentos. Cria isso, a gente vai trabalhar lá, como eu comentei com vocês, lá no Google Drive. Eu vou abrir, vou compartilhar essa tela aqui agora com vocês. Deixa eu só mudar aqui. Ok, ok. Já estão vendo a minha tela aqui no Google Drive. Está vendo que é a tela já que a gente usa aqui da BI, né, com a nossa conta. Aqui o que eu comentei com vocês, a gente tem um espaço aqui, ó, como eu comentei, de 2 teras para poder utilizar, porque a gente coloca muitos dos vídeos das aulas aqui dentro, então a gente tem espaço para caramba. Já estamos usando um belo espaço, né, 600 gigas ali de material já que a gente já divulgou e já publicou para vocês. E quando há necessidade, a gente pode aumentar esse espaço aqui até o máximo que o Google pode permitir, tá? Essa é a tela básica, gente. Aqui eu já estou dentro de uma pasta, né? Da pasta do curso de hoje, do nosso encontro, para poder já trabalhar com esses documentos. Mas ele vai ter a pasta básica lá, que é inicial, como se estivesse entrando no computador normalmente, tá bom? Criando essa parte aqui, você vai poder ter essas opções aqui que o Google te dá. Criar um novo documento Google, que aqui seria o mesmo que um documento do Word. Uma planilha que seria o mesmo que um documento do Excel, a apresentação o mesmo que a apresentação PowerPoint, e aqui que é o nosso tema de hoje, nosso encontro, né, que é trabalhar com os formulários Google. Então, a gente vem aqui dentro de um formulário, pode colocar aqui em criar e compartilhar, ele já vai abrir a telinha de criação de formulários aqui do laboratório. O que a gente faz aqui? Deixa eu olhar no chat aqui qual que foi a sugestão de vocês. O que vocês sugeriram para a gente criar? Controle de temperatura, Dani, é legal, hein? Porque eu posso usar uma planilha só para controlar todas as temperaturas do laboratório. De água. Eu vou na de água, que é a mais simples da gente poder fazer aqui, e depois a gente evolui ali para um de controle de temperatura que fica um pouquinho mais encorpado dentro dos processos, tá? Então, eu vou criar o meu formulário para registro e controle da qualidade da água reagente. Aquele registro, aquele controle que você faz todos os dias lá no laboratório, dentro do seu deionizador, dentro do seu equipamento que você utiliza para poder produzir a água que você vai utilizar nos equipamentos. Então, o nome do nosso formulário vai ser aqui controle de água reagente. Coloquei o nome do formulário, né? Dei o nome para ele aqui. Aqui que eu estava falando que a gente vai atualizar. Aqui ele vem como documento base, né? O nome padrão quando você abre. Quando você clica, ele pega o nome que você coloca aqui e traz para cá. Comentei com vocês ali, né? Estava falando ali sem que vocês vissem, né? Me desculpe mais uma vez, que a gente pode colocar aqui a codificação do documento conforme vocês usam lá na gestão da qualidade de vocês. Aqui é onde a gente pode colocar a descrição, né? Para que serve esse formulário. E eu estava comentando aqui do link. O link do POP 001, que é o controle de água reagente. Se você usa, de novo aqui, se você usa a documentação online, você pode vir aqui e colocar o link desse documento, porque na hora que a pessoa abrir esse formulário para fazer o registro, ela vai conseguir clicar aqui e ler o POP que você está direcionando ela ali, para ela saber o que ela tem que preencher, como que ela tem que preencher. Dá para ela fazer tudo isso só clicando aqui. Se você usa a versão física do documento, ou não online, né, que ele não consegue através de um link ter acesso, aí ela pode saber onde é que ela tem que ir aqui para poder buscar essa informação posteriormente, tá bom? Estávamos até aqui quando vocês avisaram que não estavam vendo nada do que eu estava falando. Então, a partir de agora, a gente vai tudo novo. Qualquer coisa, vocês me chamem, tá? A partir daqui, a gente pode colocar as informações que eu preciso para o registro. Então, a gente começa com o quê? Né? Data e horário, que é o que a gente vai registrar.
Aqui é importante a gente ter essa informação para saber qual é o horário que a pessoa está dizendo que ela está registrando, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês ali que tem uma função dedo duro que mostra exatamente o horário que a pessoa fez. Já vou chegar lá para vocês quando a gente tiver já respostas. Então a gente vai colocar aqui data do registro. Como a gente colocou data, ele tem aqui uma certa habilidade sozinha, né? Que ele já trouxe aqui para a gente que a gente quer um campo de data. Mas ele tem algumas opções aqui de tipo de resposta, né? Tipo de questão que você pode colocar. Resposta curta, vou colocando aqui para vocês verem, é aquela resposta de uma linha, que a pessoa vai responder rapidamente. Onde é que a gente vai usar isso aqui? Por exemplo, o último item aqui desse registro, que vai ser quem registrou. Né? E aí a pessoa vai lá e escreve o nome dela que está fazendo o registro. Parágrafo é uma resposta mais longa, ele vai abrir uma caixa de texto na hora que a pessoa estiver trazendo essa informação, para que ela tenha mais espaço para poder digitar e trazer informações. Onde que a gente pode usar isso aqui? Num formulário de gestão de registro de não conformidades, por exemplo, que ela vai descrever qual foi a não conformidade, a gente vai usar o campo parágrafo, tá bom? Múltipla escolha, que é quando a pessoa só pode selecionar um item e eles ficam todos visíveis aqui na tela. Vou trazer aqui, então, opção 1, deixa eu ver se ele já vai. Opção 2, opção 3, e a pessoa seleciona qual é a opção que ela quer. Isso funciona bem quando eu tenho poucos itens, tá? Para poder selecionar. Se eu tiver muitos itens para poder selecionar, eu sugiro que a pessoa use, que você utilize a lista suspensa. Porque aí ela vai aparecer uma linha com uma caixa de seleção, você vai clicar e vai selecionar qual é o item que você quer. Aí você pode ter vários itens. Você vê bastante isso quando você vai num formulário preencher, por exemplo, qual é o estado. E você tem lá o estado que você está para poder selecionar. Eles não vão colocar 20 e poucos ali para ficar na tela. Fica muito feio, muito comprido. O pessoal usa a lista suspensa, tá? A caixa de seleção, ela segue o mesmo padrão da múltipla escolha, só que ao invés de colocar uma resposta única, que seria a múltipla escolha, ela coloca aqui para você selecionar mais de um item depois na resposta. Então, é aquilo que você pode deixar ali disponível, que ela selecione mais de um setor, mais de uma opção dentro dessa resposta, tá? Upload de arquivo, quando você quer que essa pessoa encaminhe algum arquivo para você, é legal para que você coloque ele no controle de água reagente, no controle de temperatura, por exemplo, você quer que ela envie a foto do termômetro. Você usa esse dado aqui, né, esse campo aqui, para que ela consiga fazer um upload de um arquivo para chegar para você. Escala linear, que até a semana passada era o que eu gostava de utilizar para fazer pesquisa de satisfação, eu ainda prefiro, tá? Usar esse campo aqui. Você pode colocar de 1 até 10, então você pode fazer o seu NPS, né? Numa escala de 1 a 10, de 0 a 10. O 0 aqui, eu acho que é assim, isso. Qual é a opção, né? Como é que o cliente avalia, então dá para você usar a escala linear. E eles adicionaram aqui essa classificação, que é basicamente a mesma coisa, né? Só que com estrelas. E aí ele vai seguir aquele padrão de estrelinhas que a gente tem em algumas situações. Então aqui a gente tem estrela, coraçãozinho e curtir. Aqui ele travou, mas ele dá a opção de colocar quantas estrelas a gente quer. Na hora que eu criar um novo aqui, ele vem limpo para a gente poder selecionar. Normalmente estrelas não passa de 5, né? Já quando a gente vai aqui na escala linear, a gente pode usar mais campos, né, para poder avaliar. A grade de múltipla escolha, então aqui eu tenho várias linhas, eu posso colocar aqui várias colunas de opção, a pessoa vai selecionar lá, então, a manutenção de equipamentos, por exemplo, eu posso ter várias colunas aqui com os itens que são de manutenção, e a pessoa só vai selecionando aquela coluna para dizer que fez ou se não fez aquela manutenção naquele equipamento. E o de seleção é a mesma coisa, né, seguindo ali o mesmo padrão, só que aqui ela marca, né, ela pode marcar mais de um, por exemplo, que ela fez em relação àquele equipamento. E o que a gente estava mostrando aqui, data e horário. Então, a gente vai deixar o campo aqui para dia, mês e ano, ok. Eu quero esse campo como obrigatório, para ele poder preencher para mim. Vou duplicar aqui, porque aqui eu quero horário. Caso você tenha horários definidos no seu laboratório para fazer esses registros, marquei como horário, ok. Crio uma nova pergunta aqui, ele já vai trazer aqui para baixo para a gente. E aí a gente vai colocar, eu tenho só um deionizador, eu não preciso, não é só um equipamento, eu não preciso identificar o equipamento. É sempre naquele equipamento que eu vou fazer o controle.
Tenho mais de um equipamento? Aí seria interessante você ter aqui, colocar, né? Equipamento controlado. E aqui você pode colocar múltipla escolha, coloca equipamento um ou equipamento 2. Tá bom? Quando você tem mais de um. Se você só tem um, essa pergunta aqui para você pode não ser tão útil assim. Depois, o que a gente controla na nossa água reagente, né? Vamos lá, pH. E deixa como resposta curta, para ele poder selecionar, para ele poder digitar qual foi o pH do dia. A gente tem mais um, que vai ser a condutividade. Da mesma forma, resposta curta, para que ele consiga descrever ali. Tem equipamentos que ele tem a luz, né? A luz vermelha e a luz verde. Então a gente pode colocar aqui também. Já vamos mudar aqui para múltipla escolha, verde e vermelho. Ok? Eu costumo deixar uma outra pergunta aqui, que são de observações, um campo para observações. Onde a pessoa, já mudou aqui para parágrafo, né? Ela pode colocar aqui observações relacionadas ao dia que ela está fazendo aquele controle. O equipamento estava com sujidade, o equipamento estava desligado, estava com problema elétrico, fio desencapado. Ela pode vir aqui e registrar qualquer informação a respeito do seu equipamento aqui no dia que ela está fazendo o registro. E por último, mas não menos importante, responsável pelo registro. Está pronto o formulário básico de controle da água reagente. O básico dele está aqui. Quero acrescentar informações, por exemplo, como é que eu faço o registro do pH? Tem essa opção? Tem. A gente vem aqui, adiciona a descrição, e você descreve aqui a forma como a pessoa tem que preencher. Eu posso colocar uma imagem, um print de alguma coisa, posso descrever aqui que aqui ela vai utilizar o pHmetro da marca X. Ela pode aqui aguardar, colocar em um recipiente com água. Para leitura, posso colocar parte do POP aqui para ela poder ver, para ela não precisar ficar abrindo o POP, sabendo como é que tem que fazer. Dá para colocar várias coisas, várias informações aqui, tá bom? O formulário está pronto, né? Basicamente, a gente consegue utilizar ele da forma como ele está aqui. Rodrigo, legal, o formulário está prontinho, posso usar esse aí, a partir de amanhã já vou colocar no meu laboratório aqui. Como é que eu disponibilizo isso para o pessoal utilizar? Ele vai ter que acessar isso aqui de alguma forma, né? Existem algumas maneiras. A minha favorita é utilizar um QR Code, e aí lá onde eu tenho que fazer o registro de água reagente, do controle da água reagente, eu deixo um QR Code para a pessoa poder ler e fazer o preenchimento via tablet ou celular. Eu posso criar um link e dentro do computador comum, criar um atalho ali para esse link, né, que ele vai clicar no link e vai abrir o formulário. Eu posso deixar aqui nos favoritos do computador, ou seja, né, eu consigo permitir o acesso a esse documento de diversas maneiras, tá? Como é que a gente faz para criar esse link? A gente vem aqui, copiar link, desculpa, publicar. Está chegando para vocês, tá? Então vai aparecer aqui, qualquer pessoa com link, publica.
Esse link já vai estar disponível. Posso copiar o link aqui. Eu prefiro usar o link curto, né? Mas você pode usar o link completo ali também. E esse link eu disponibilizo para vocês em qualquer lugar. No caso, eu vou colocar aqui no chat para vocês abrirem. Vocês podem clicar, podem preencher, que as respostas começam a aparecer aqui para gente. Tá bom? Rodrigo, legal. O pessoal vai começar a mandar, vai começar a chegar a resposta aqui para nós. Como é que fica esse formulário na hora que eles estão vendo? Vocês já estão com o link aí, vocês vão conseguir ver. Mas a gente consegue ver por aqui também, né? Ó, no visualizar, a gente vê como é que esse formulário será apresentado para a pessoa que vai preencher. Isso lá com o celular, ou com, né, com tablet, ou no link, tanto faz. Ele vai abrir sempre da mesma forma, tá bom? Então, eu não mostrei para vocês. Mostra aqui. Isso. O formulário vai aparecer dessa forma aqui para você, para quem for registrar, né, que ele consegue preencher os dados aqui. Vamos preencher um aqui como exemplo? Data, hoje, hora, 11h30. Equipamento 1, pH 6,0, condutividade 0, verde, sem observações. E registrado por Rodrigo. Deixa eu deixar de responder. Claro. Desculpa. No modo visualização, ele não vai deixar eu preencher absolutamente nada. Eu tenho que estar aqui no formulário oficial para poder preencher. 12, 11h30, equipamento 1, pH 6,0, condutividade 0, verde, sem observações. Repare que aqui está ficando com asterisco, né? Tudo que tem asterisco é obrigatório. Depois, observações não é obrigatório. Eu posso ir lá e tirar, né, para não ser preenchido sempre esse campo. Mas os dados que eu sempre preciso é importante deixar como obrigatório, senão o pessoal pula, tá? Rodrigo. E a gente envia. Ok. Enviou, a resposta chegou aqui para mim. Olha que legal aqui, ó. Sua resposta foi registrada. Essa é uma mensagem que eu posso. Essa é a mensagem padrão que aparece em todo formulário que a gente envia, mas eu também posso personalizar ela. Eu posso vir aqui, voltar aqui na edição do nosso formulário, já vi que algumas pessoas responderam aqui para gente. Vou aqui em configurações, respostas. E aqui embaixo em mensagem de confirmação, eu posso editar. Eu posso colocar aqui, obrigado por colaborar com os processos do laboratório. E é essa mensagem que vai aparecer para a pessoa quando ela finalizar o preenchimento lá do formulário. Né? Então, a gente pode colocar uma mensagem maior, enfim, dependendo do formulário que a gente for fazer, a gente pode disponibilizar aqui, tá bom? Tá vendo que aqui na parte de configurações eles têm uma série de informações. Eu posso fazer uma prova, e quem fez curso com a BI, principalmente os cursos de formação de auditor, já perceberam que a prova que a gente disponibiliza é no Google Forms, né? Que aí a gente coloca a nota, a pessoa já sabe da nota assim que finaliza a avaliação, os exercícios, enfim, a gente consegue fazer isso aqui. Mas como a gente está fazendo um modelo mais simples, só para preenchimento, eu vou acabar não passando por todos os itens aqui, explicando o que faz cada um deles, tá? Voltamos aqui, respostas temos 4. Né? Quando a gente olha aqui ele traz para a gente um resuminho das respostas. Resuminho. Né? Fica bonito de ver, ele já traz uns gráficos padrões aqui para a gente, mas pode ser que a gente não queira gerenciar por aqui. Né? Tá bom? A gente tem outra opção. Como é que a gente faz? Link para o aplicativo Planilhas. O que ele vai fazer? Vai gerar uma planilha do Excel para a gente, com todas essas respostas.
Tudo que for preenchido lá, data, horário, equipamento, pH, condutividade, a luminosidade, ou a luz, né, observações e o responsável pelo preenchimento. Ele vai trazendo a planilha aqui para gente. Importantíssimo, tá? A ordem que aparecer aqui para você, você não muda. Você pode dar um problemão depois nos registros das novas respostas. Mantenha a ordem. O que eu fizer daqui, ó, por exemplo, ele acabou daí. O que eu fizer da J em diante não afeta o registro de resposta. Então, vamos pensar que eu quero aqui todo dia fazer uma validação do controle da qualidade. Eu posso criar aqui a minha coluna validação. E aqui eu venho aqui e coloco OK, como a qualidade. Ele vai registrar para a gente sempre até aí. E a J a gente preenche depois manualmente. Tá bom? O que eu fizer do oficial, então, do que está no formulário, ele vem até aqui, daqui para lá é nosso. A gente pode fazer o que quiser que não atrapalhe no preenchimento do formulário. Eu só não posso alterar o que fica nessa parte aqui, que é o conteúdo do formulário que está lá preenchido. E aqui, gente, é um formuláriozão do Excel, né? Uma planilha do Excel mesmo. Só que ele está usando aqui o arquivo, o aplicativo planilhas do Google. Quero salvar isso aqui depois em formato Excel? Só vir aqui, salvar como, ou baixar, e coloco aqui em Microsoft Excel, que ele vai baixar para você em formato do Excel mesmo, tá? Lembra que eu comentei com você que por mais que a gente coloque o campo de data e hora para a pessoa preencher, eu tenho ali o meu campo dedo duro, é esse aqui, ó. Esse aqui não importa a data e a hora que a pessoa preencha. Ele vai colocar a hora que o sistema recebeu a informação. Então, se a pessoa colocar aqui que ela fez às 11h30, né? Mas, na verdade, ela preencheu 3 da tarde, aqui vai aparecer 15 horas. 15 horas. Então, aqui é a nossa coluna dedo duro, que aparece o horário de registro disso no sistema, independente do horário dos campos preenchidos, tá? Então, você consegue acompanhar, por exemplo, controle de temperatura da geladeira. Eu quero que seja feito sempre às 7 da manhã e às 5 horas da tarde, né? Início e final de jornada. E a pessoa está preenchendo para você, está dizendo para você que está preenchendo às 7, mas ela está preenchendo às 10h30, você vai conseguir avaliar por aqui, que os horários estarão diferentes. Ok? Então, a gente tem ali uma coluna dedo duro. Muito útil no começo, para a gente, né, padronizar alguns processos, depois a gente acaba utilizando cada vez menos essa coluna dedo duro. Mas é importante a gente acompanhar isso para saber se os processos estão sendo cumpridos da maneira como a gente estabeleceu. Tá? Outro ponto importante. Rodrigo, eu não quero... essas planilhas, ok? Eu venho aqui e vejo como é que elas estão todos os dias, né? Mas eu quero ser sinalizado que teve uma nova resposta nessa planilha. Tem como? Tem sim. Vem aqui em respostas, nos 3 pontinhos, e receber notificação por e-mail para novas respostas. Significa que sempre que alguém preencher esse formulário vai chegar um e-mail para você avisando que tem uma nova resposta nesse formulário. Muito útil em formulário de pesquisa de satisfação, da ouvidoria, de registro de não conformidades e tantos outros, né, que a gente precisa ser notificado na hora que a gente tem uma nova resposta. Útil demais, gente. Então, a gente vai receber uma notificação sempre que tiver uma nova resposta dentro do formulário. Oi, Elaine. Oi, Rodrigo. Oi, pessoal. Tudo bem? Nós estamos aqui aprendendo as novas funcionalidades, ou melhor, né? O quanto que a gente subutiliza esse recurso, né? Mas aqui, lá vem a chata da qualidade, né? A importância da rastreabilidade que a gente tem e da validação de todos os passos através da Google mesmo, né? Quem criou, a hora que criou, quem respondeu, o horário que respondeu, e a validação dos dados, né? Já que algumas legislações, eles pedem que tenha essa validação. Então, é muito mais efetivo esse gerenciamento que a gente tem, né, a rastreabilidade total de todas as informações, do que muitas vezes só uma planilha que fica no desktop de um computador, né, Rodrigo? Queria que você falasse um pouquinho dessa rastreabilidade aí, que é tão exigida como validação de um sistema, porque é uma sistemática validada que tem toda essa rastreabilidade. Obrigada, Rodrigo. Está sendo inspirador aqui, viu? É exatamente isso, né? A vigilância tem pego bastante essa questão de rastreabilidade dos processos. Então, quem preencheu, quando preencheu, a hora que foi preenchido, se está sendo cumprido os horários que você define,
Tudo isso a gente consegue ver aqui pelos registros. Como eu comentei com vocês, pegar aqui pelas respostas, aqui é um resumão, talvez não seja o melhor caminho para você saber exatamente como as coisas estão funcionando. Mas quando você vai aqui no formulário, aqui você já consegue saber bem como as coisas estão acontecendo, né? Então, horário e data de registro, informado pela pessoa, e aqui o de fato que está acontecendo, né? O horário que foi realmente recebida essa informação no servidor. Então, a gente consegue fazer isso. E a validação, porque você pode pegar num dia, de manhã ali, na hora de você validar os processos, sentar aqui e validar esses documentos, né? Esses registros, como de fato aconteceram na sua instituição. Tá? Então, realmente isso é importante. Um outro processo a respeito da rastreabilidade é aqui sobre o arquivo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Criamos aqui o formulário, temos aqui já a planilha de respostas, né? Então, já são os dois aqui, arquivos que nós criamos. E aqui, quando nós clicamos nele aqui, nos três pontinhos, e vimos aqui informações sobre arquivo em detalhes ou atividades, a gente vai ter mais informações sobre esse arquivo. Aqui as definições de quem vai poder acessar, então a gente não vai deixar livre, né, para quem pode editar este documento, não quer dizer o formulário em si para preencher as respostas, mas quem pode editar o conteúdo desse documento. Aqui tem os documentos, quem foi, onde é que está salvo, quem é o proprietário, modificado, aberto, criado, tudo que a gente tem dentro de um sistema, né? A gente pode criar aqui descrições desse documento e tem as atividades, que são tudo que aconteceu com esse documento desde então. Então, a gente editou a primeira vez esse item aqui, ele foi publicado, ele foi compartilhado, esse item, né, com outras pessoas também, tem mais informações, e tudo que a gente for fazendo de edição aqui dentro desse arquivo, dentro do nosso formulário, ele vai trazer aqui para a gente a respeito dessas edições, o que foi feito, quem que fez, em que momento. Rodrigo, tive uma pane aqui, alguém apagou o meu documento ou uma versão dele. Consigo vir aqui? Consegue sim, quando você tem mais de uma versão dele, ele dá aqui a opção de você resgatar a versão anterior desse documento, e aí você escolhe a data que você vai conseguir fazer o resgate ali dessa versão do documento. Oi, Elaine. Já falou, obrigada. Versionamento e resgate, adorei. Exatamente, a gente consegue trazer essa informação para cá. A gente também consegue colocar aqui no formulário mesmo, tá? Vou voltar aqui. Rodrigo, eu quero que isso fique mais visível, a edição, a formação desse documento. Consigo? Consigo. Eu tenho essas opções aqui, ó, tá vendo? Aqui dentro do título a gente consegue fazer, eu estava mostrando para vocês, né? Coloco mais uma linha ali, coloco versão 001 e a data de hoje, 24. Se quiser colocar a pessoa que fez essa versão, você pode colocar ali também, não tem problema nenhum, tá? Mas ele pode ficar aqui. Quer criar um novo campo aqui, que não vai ser preenchido pelas pessoas, que você quer colocar mais informações sobre a versão desse documento? Tem sim, você pode colocar aqui por último, que é onde ela não vai ficar olhando, né? Cria aqui a título da descrição, que é a mesma situação lá de cima, e aqui você coloca versionamento. E aqui na descrição você vai adicionando as versões que forem relacionadas a esse documento, tá? Você pode ficar criando aqui também para ficar visível qual é a versão desse documento. Para formulário a gente acaba não utilizando tanto, mas quando você vai para documentos Word, você consegue fazer isso lá dentro do Word mesmo, né? E criar as versões e as descrições das versões, as alterações que foram feitas ao longo do tempo nesse documento. Tudo bem até aqui? Como é que está aí para vocês verem esse documento? Foi fácil de criar? Facinho, né? Rodrigo, eu quero colocar isso aí num QR Code. Eu vou colar isso aí lá no meu equipamento de controle da água reagente, na produção da água reagente. Tem como? Tem. Esse link aqui que eu compartilhei com vocês, aqui no chat, a gente vai criar um QR Code para ele já. Aqui a gente mostra todo o processo, né? Deixa eu mostrar essa aba aqui para vocês. Existem várias ferramentas para você criar QR Code, tá? Algumas pagas, algumas gratuitas, algumas melhores, outras nem tanto.
Mas ele tem limitação do free, do gratuito, mas você pode usar ele com o limite que ele tem ali, que funciona, que é uma beleza, tá? Quando você tem poucos QR Codes para criar, ele vai te ajudar bastante, que é o QR Code fácil. Mais fácil, eu acho que seria impossível, né, da gente conseguir. Tem um monte de opção aqui, Rodrigo. O que eu faço? Eu tenho o link, então eu vou no link único. Coloco o link aqui do formulário que a gente quer compartilhar. E aí, aqui é um campinho de formatação, gente. Eu vou gerar um QR Code base aqui, só para você ver. QR Code já está pronto. A gente já pode disponibilizar esse QR Code aí, tá? Mas quero mudar. Aqui eu quero deixar mais bonitinho, não quero deixar ele tão quadrado, igual ele está ali. Então a gente vai mudando aqui. Então eu quero ele em formato de bolinha. Aqui eu quero também o circular. E aqui eu também quero o circular. Ele vai mudar aqui para a gente. Clico aqui em gerar de novo. Já está lá, mais bonitinho, mais amigável, né? QR Code em formato de bolinha. Você pode colocar a logo da sua empresa, ele vai aparecer a logo aqui no meio. Vou colocar um símbolo qualquer aqui só para que vocês consigam ver. A logo do laboratório ficaria aqui no meio, sem interferir em absolutamente nada aquilo que está sendo feito, tá? Se quiser ler o QR Code aí, ele vai abrir para você o nosso formulário de registro de controle da água reagente. E aí, esse QR Code eu imprimo, coloco ali uma etiquetinha bonitinha, qual é o nome desse registro, para a pessoa saber o que ele está registrando, né? E cola com contact, com durex, com o que você achar melhor lá onde a pessoa vai poder fazer a leitura. Tem um laboratório que eu estou assessorando aqui na região metropolitana de Curitiba, a gente teve fiscalização da vigilância na semana passada. Antes de eu entrar, era tudo no papel. Tudo no papel. Né? Todos os registros feitos em papel. Tirei tudo, gente. Tudo. Absolutamente tudo. Todos os formulários do laboratório hoje, a gente está atualmente ali com 20 e poucos formulários. Um deles só eu deixei ele físico, porque a gente precisaria ali dele físico para o processo do laboratório, não quer dizer que no seu processo tem que ser físico, mas todos os demais estão em formato digital. E a vigilância adorou. E agora ela liga para mim, eu quero dar uma olhada no seu formulário de temperatura, como é que tá? Eu compartilho o link com ela, ela olha lá as respostas do meu formulário de registro de temperatura. Ela não precisa nem ir mais no laboratório para poder acompanhar. Compartilhe todos os documentos online com eles, para que eles consigam acessar. Então, facilita demais essa gestão de documentos. Rodrigo, por quanto tempo esse formulário vai ficar disponível aqui dentro do Google? Enquanto o Google existir ou enquanto ele resolver manter a política de funcionalidades deles disponível. Está funcionando há muito tempo. Não tem previsão disso aqui sair do ar. E se for sair do ar, você pode muito bem voltar aqui no seu Google Drive e baixar o seu arquivo de respostas. E você fica com esse arquivo aqui fazendo backup. Né? Quanto tempo você precisar. Todas as respostas estarão disponíveis. Oi, Jaque. Oi, Rodrigo, eu queria tirar uma dúvida. Diga. Geralmente, mensalmente, a gente, quando é o físico, a gente troca os formulários, né? Quando está no Google, no Forms, aí quando chegar no final do mês, eu baixo esses arquivos para o Excel e posso zerar ele ou deixo as informações lá? O que Eu você acha deixaria. melhor? Eu deixaria, para você fazer um histórico ininterrupto. Você pode baixar e pode limpar, tá? Você pode todo mês ter limpo ali para fechar mês. Agora, quando você tem um formulário aqui, vou trazer de novo aqui o formulário para vocês. Ele vai trazendo diariamente aqui. Então, vai fechar o mês de dezembro. Entrou em janeiro de 2025, deixa preencher janeiro de 2025. Depois, se você quiser filtrar aqui por data, você consegue. Então, você filtra aqui, depois que virou um Excel, né? Aí você consegue filtrar aqui, eu só quero janeiro, só quero outubro, só quero fevereiro. Aqui você consegue fazer os filtros que você quer ver em relação aos dados. Os que eu utilizo dentro dos laboratórios, eu não zero. Vai ser gestão ininterrupta desses dados aí. Enquanto estiver fazendo registro, enquanto eu estiver utilizando esse formulário, vai ser registrado resposta ali, tá? Entendi. E você acha necessário transmitir essas informações por Excel para poder criar essa abinha de validação, ou eu posso fazer uma análise crítica lá pelos gráficos mesmo? Você pode fazer por aqui, ó. Entendi. Assim, não precisa baixar para trabalhar com o Excel em si, né? O Microsoft Excel. Você pode fazer todas essas validações aqui no documento de planilhas do Google mesmo.
tá? Não precisa Entendi. baixar, não. Até porque, se você baixa esse arquivo, faz download dele, a informação que você colocar aqui não vai aparecer no online, tá? Então você vai ter Entendi. 2 arquivos diferentes. Por isso que eu sugiro que você trabalhe com o arquivo que o Google te dá. Existe a opção, sim, de você salvar, instalar o Google Drive no seu computador, e aí você vai ter acesso a essas planilhas pelo seu computador direto, sem precisar do navegador, né, do Chrome aqui que a gente está usando. Aí você pode abrir por lá no seu Excel e fazer a edição por lá, que ele vai ser o mesmo arquivo. Agora, se eu estiver trabalhando no online e baixar para trabalhar no Office, no offline, aí as respostas ficam diferentes, tá? Rodrigo, depois de um tempo eu percebi que eu preciso adicionar uma pergunta aqui. Né? Então, eu vou ter que mudar minha versão. Não tem problema, gente. Escolhe aqui onde você quer adicionar essa pergunta. Vou criar aqui mais uma pergunta. Pergunta nova. Já coloco aqui o tipo de informação que eu quero. Rodrigo, está congelada a tela de novo. Vou voltar para cá. Né? Adicionei aqui uma nova pergunta, como a gente tinha feito antes, né? Então, vou querer mudar, eu quero adicionar mais perguntas no meu formulário, já clico aqui, coloco aqui que eu cliquei, né? Adicionar pergunta, uma pergunta nova, já deixei aqui com a opção de caixa de seleção, ficou antes da observação, vou aproveitar para tirar a obrigatoriedade da observação, e já venho aqui no meu arquivo, que eu tinha colocado a versão, e agora eu tenho a versão 002, porque eu fiz uma alteração nele, né? Se quiser descrever aqui embaixo no versionamento, né, no dia 12, do 12, adicionado, nova pergunta, para ter um controle aqui do que foi alterado, né? Ok, preciso criar um novo link? Preciso criar um novo QR Code para poder disponibilizar esse formulário? Não. A alteração que você fez aqui automaticamente já vai para o link anterior e para o QR Code que você tinha estabelecido antes, tá? Você não precisa sair trocando os links, trocando os QR Codes dos seus equipamentos para poder fazer esse novo registro dessa nova pergunta. As respostas que estavam antes vão continuar lá, mas as novas respostas partem a partir de agora, né? Então já vamos mostrar aqui para ver como é que tá. Deixa eu compartilhar essa tela. Olha lá, já tem aqui pergunta nova para a pessoa poder selecionar e registrar depois essa opção ali para ele. E já vai cair no nosso formulário lá também, que já vai ter o campo de pergunta nova. Tá vendo aqui? Opa, não tá vendo não, porque eu não estou mostrando. Tá vendo aqui? Né? Na J, lembra que a J estava validação? Na J ele colocou a pergunta nova. E aí ele jogou a validação lá para cá. Então ele já vai fazendo isso para você. Eu vou adicionando perguntas e ele vai fazendo na sequência. Ah, mas Rodrigo, eu coloquei a pergunta nova lá antes de observações. Ele não vai trazer aqui antes de observações para mim? Não, não vai. Ele vai sempre jogar por último, né? No último item, ele vai acrescentando novos itens por último. E se eu trouxer essa pergunta nova para cá, né? Antes de observações, para deixar na mesma sequência que está lá no formulário, vai dar problema? Eu vou dizer para você que possivelmente sim, tá? Porque ele vai registrar numa sequência e você alterou essa sequência do registro das respostas. Então, o ideal é que você mantenha a sequência que ele está deixando ali, tá bom? Se quiser um preciosismo, né? Se o seu toque grita e você quer que as coisas fiquem exatamente na mesma sequência, aí você precisa ir lá, deixar esse formulário de lado, duplicar ele, organizar as respostas do jeito que você quer, que aqui ele vai aparecer para você na sequência que você quiser. Mas vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Deixa eu ver se ele vai deixar. Como eles mudam isso aqui de vez em quando, pode ser que eles tenham colocado uma nova ferramenta, né? Coluna esquerda, e eu quero pergunta nova. Aqui, eu apago essa pergunta nova. Já não vai deixar. Então, ele vai ter que ficar lá onde tinha sido informado mesmo. Tá bom? Esse é um dos poucos pontos que eu ainda tenho algumas intrigas com o pessoal do Google, mas resolve. Depois que se acostuma a trabalhar desse jeito, você já não se importa tanto mais com a ordem que vai aparecer aqui para você. Você acaba acostumando a trabalhar dessa maneira. E aí? Como foi criar um formulário de controle de água reagente no Google Forms?
Tranquilo? Consegue já chegar e fazer lá no laboratório? Eu tenho certeza que sim, gente. Tenho certeza que vocês conseguem chegar e fazer isso aqui lá no laboratório agora, né? É só estudar e definir quais são de fato, os formulários que vocês querem levar para o online. Começa com aquele que te dá mais dor de cabeça, né? E depois você expande isso para os demais. Quer fazer formulário de pesquisa e satisfação? Dá. Registro de não conformidade, se o seu sistema não permite? Dá. Quer fazer controle de manutenção de equipamentos? Dá. Ele tem umas funções bem legais aqui, que se eu for mostrar aqui para vocês, a gente vai se alongar. Mas, por exemplo, Rodrigo, eu tenho 2 equipamentos. Vamos pensar que aqui a gente está fazendo um formulário de manutenção de equipamentos, tá? 2 equipamentos. O equipamento 1 tem uma lista de ações que eu preciso fazer. É o meu equipamento de bioquímica, por exemplo. Manutenção diária que eu tenho que fazer nele, quinzenal, semanal, né? Essas manutenções que a gente tem que fazer. E eu tenho o meu equipamento de hematologia, que tem uma outra lista de itens que eu preciso cumprir para fazer a manutenção diária, semanal e quinzenal dele. Tem que ficar criando um formulário para cada equipamento? Não. Você pode criar um formulário só e isso ser utilizado para todos os equipamentos e isso ser condicional. O que é o condicional? Ele vai direcionar para que a pessoa preencha as respostas de acordo com o equipamento que ele selecionou aqui nessa primeira tela. O que eu vou fazer? Venho aqui no final, crio uma aqui, agora vocês estão vendo a tela certa, né? Adiciona a seção. Ele vai trazer aqui para mim, tá vendo? Então eu vou colocar aqui equipamento 1. E aqui dentro dessa seção eu vou colocar o meu item de manutenção semanal. Né? E coloco a opção 1, opção 2, ok, só para a gente ter de exemplo. E o meu equipamento 2, eu vou ter aqui uma outra seção. Equipamento 2, da mesma forma, com a pergunta aqui, semanal. Opção 1, opção 2 para marcar. Só estou deixando aqui como exemplo, tá? E aí, o que eu quero? Quando ele selecionar aqui equipamento 1, ele vai direto aqui para equipamento 1, que é o que ele precisa preencher. E quando ele seleciona equipamento 2, ele vai equipamento 2 sem precisar passar por todo o formulário. Tem como? Tem sim. Venho aqui no equipamento 1, coloco aqui ir para a seção com base na resposta e já seleciono aqui. Se ele selecionar equipamento 1, ele vem para a seção equipamento 1. Se ele selecionar equipamento 2, ele vai para a seção equipamento 2. Ok? Vou tirar os outros itens aqui do controle Vou tirar a obrigatoriedade, mas não vou tirar da tela não. Para que, se vocês quiserem lá testar, eu mostro aqui para vocês também. Pergunta nova, sem obrigação. Já que a gente está colocando os registros, é importante que o final do nosso processo aqui seja dados de registro, e eu coloco aqui o nome da pessoa que fez o registro. Aqui embaixo. Aqui, ok. Aqui ele vem para continuar para a próxima sessão, mas eu gosto de um preciosismo aqui, eu quero que ele vá para a sessão 4, obrigatoriamente. E aqui, quando ele termina, ele também vai para a sessão 4, ele não vem passando aqui pelo equipamento 2, ok? Tá pronto. Vou tirar essas obrigatoriedades todas aqui, tirar aqui também. Esse tem que ser obrigatório, porque ele tem que formar o equipamento. E aqui eu já tenho um formulário, modelo, né, digamos assim, para registro de manutenção de equipamentos. Se clicar no link aí e for ali para o formulário, você já vai ver que ele já vai estar com os novos dados. Deixa eu trazer aqui, enviar outra resposta, e eu vou mostrar esse aqui para vocês. Olha lá. Data e horário não está mais obrigatório. Equipamento 1. Marquei. Ele vem aqui em próximo. Ele já vai para a página do equipamento 1. Marquei a opção 1, que foi feito. Próxima, ele vem para o final. E eu envio. Pronto. Tivemos um controle de equipamento ali condicionado para a resposta do equipamento que a gente quer. Então, se eu tenho 1, 2, 10, 15, 20 equipamentos, eu posso colocar essa condição ali, nomeando os itens aqui, equipamento 1, 2 e 3,
para eles. Ah, Rodrigo, eu tenho 2 equipamentos de bioquímica que são exatamente iguais, mas eu quero que as manutenções sejam feitas de maneira diferente. Tem como? Tem. Equipamento 1, bioquímica. E eu adiciono mais um item aqui. Equipamento 3, bioquímica. E eu direciono ele aqui para mesmo, né, do equipamento 1. Eu coloquei equipamento lá, mas a gente podia colocar que era de bioquímica. E automaticamente, se ele selecionar tanto a opção 1 quanto a opção 3 aqui, ele vai direcionar para o mesmo campo de formulário, que é o mesmo equipamento, só que eu quero que ele registre equipamento por equipamento daquilo que ele está fazendo. Então, gente, dá para fazer muita coisa aqui, né? Como vocês viram. Dá para trabalhar, e eu gosto muito de levar isso para os laboratórios que a gente dá consultoria, muita solução a respeito de documentação digital, que é quando você trabalha com toda essa plataforma no Google. POPs, manuais, formulários, né, bulas, tudo isso dentro do Google Drive, para facilitar o acesso para as pessoas. Quer ver? Ah, Rodrigo, eu tenho 15 unidades aqui no meu laboratório. Eu vou ter que criar um formulário para cada unidade? Não vai, não. É um formulário só, você só vai adicionar mais uma resposta aqui, uma pergunta, que é a unidade de registro, e coloca aqui as opções para eles, opção 2, opção 3, opção 4, já ficou muito, a gente coloca o quê? Lista suspensa, que ela vai lá, seleciona qual vai ser a unidade que ela vai registrar. Olha aqui, lista suspensa, está aqui a minha unidade 1 e pronto. Então você pode ter um formulário só e gerenciar todas as unidades do laboratório através desse único formulário. Todo mundo registra exatamente no mesmo formulário. E aí você vai ter histórico de tudo que acontece durante o tempo que você determinar, né, para o gerenciamento desse arquivo. Rodrigo, esse arquivo, esse meu formulário, eu não quero mais usar, eu vou criar um outro, porque eu quero melhorar alguns processos, eu não quero mais usar esse. Eu quero guardar as informações desse do jeito que estão e quero aí trabalhar com um novo formulário. Tem como? Tem. Respostas. Vem aqui. Opa, peraí. Ele não está deixando eu bloquear aqui. Mas ele tem a opção aqui, eu estou transmitindo aqui para vocês, tá? Ele tem a opção aqui de não receber mais respostas. Ou seja, esse formulário aqui, ele não vai receber mais resposta nenhuma. Então, quando a pessoa registrar, tentar registrar, ler o QR Code, enfim, ele vai receber a mensagem que o formulário está inativo. Então, ela não vai mais conseguir selecionar, né, informar respostas para esse formulário. E aí você pode criar outro, liberar um outro QR Code, um outro link ali para o pessoal. Tudo bem, gente? Ok? Conseguiram entender o processo? De como é que a gente faz a criação de novos formulários aqui dentro da nossa rotina? Rodrigo, se eu quiser que você me ajude a fazer isso no laboratório, tem como? Tem sim, tem sim. A gente está lançando hoje a nossa mentoria hands-on, que é fazer mesmo, é o mão na massa, de como trabalhar com documentação digital dentro do laboratório. Não vai ser só formulário, não. Aí a gente vai trabalhar com toda a documentação, POPs, manuais, formulários, registros de não conformidade, o acompanhamento das não conformidades, indicadores, tudo, gente. Né? Toda essa parte que for possível digitalizar dentro do laboratório, a gente está abrindo hoje a questão aqui para a gente trabalhar com esses documentos digitais. Então, a gente vai ter uma mentoria específica só para documentação digital do laboratório. Quanto isso custa, tá? Facilmente, se você for buscar aí uma pessoa para trabalhar uma consultoria com você dentro do laboratório, vai custar pelo menos R$ 4.000 para você conseguir fazer isso aí. Não um consultor específico para você para poder fazer. Como a gente está aqui em clima de Natal, culpa da Elaine, né? Em clima de Natal aqui dentro do laboratório, a gente vai fazer uma promoção única, tá? Única mesmo, só vai funcionar hoje essa promoção, né? Que é com mais de 50% de desconto para você ter uma mentoria completa, a gente acompanhando e trabalhando com vocês para transformar os documentos físicos do laboratório em documentos digitais. Rodrigo, por que vocês não lançaram isso antes? Porque até novembro do ano passado, a gente dependia da interpretação da vigilância sanitária em aceitar ou não documentos digitais não impressos.
De novembro do ano passado para cá, eles não têm mais desculpa, porque agora a RDC permite que a gente trabalhe com a documentação digital. Né? E a gente tem testado isso durante esse ano, foi um ano de teste com as várias vigilâncias Brasil afora, para ver o entendimento deles, e 100% de sucesso com as vigilâncias que a gente trabalhou. Todos eles aceitaram a documentação digital que a gente estava promovendo ali dentro dos laboratórios. Então, agora a gente consegue levar isso sem maiores dores de cabeça, né, para os laboratórios do Brasil inteiro. Então, a gente está fazendo a promoção, que é só hoje, tá? Até o final do dia de hoje, vocês vão receber um link ali para poder adquirir essa mentoria hands-on de gestão digital de documentos, com o valor promocional de R$ 1.497. E dá para parcelar, gente. Você não vai nem sentir isso ao longo do ano enquanto laboratório. Né? E você vai ter toda a documentação do laboratório em formato digital. Todos esses links que vocês estão vendo aqui, a disponibilização desses links para as unidades, né? A criação de QR Codes para cada um dos documentos que precisam, novas soluções em relação à gestão desses documentos, tudo isso a gente vai ver dentro dessa mentoria. Eu sei que dá uma dor de cabeça gigantesca fazer isso no laboratório, tenho certeza disso. Já trabalhei muito tempo na qualidade, né? E hoje a gente trabalha com auditoria vendo que o pessoal sofre para poder gerenciar a documentação física, brigando com o pessoal que a versão que eles estão usando não é mais a versão oficial, né? Então, a gente sabe que hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue levar uma solução bem simples e bem tranquila de trabalhar dentro dos laboratórios com a digitalização desses documentos. Então, hoje vocês vão receber um link daqui a pouquinho ali, assim que a gente sair daqui, eu vou mandar o link para vocês, para que vocês consigam, né, caso queira evoluir dentro do processo de gestão de documentos no laboratório, pensando já em 2025 na mentoria hands-on de digitalização de documentos, e aí também, claro, os formulários online dentro da rotina de laboratório. Georgiana, se é fácil para a unidade de coleta mostrar essa documentação na fiscalização? Sim. Você só tem que disponibilizar o link para alguém da unidade, né, o gestor da unidade, para que ele tenha acesso às respostas, e aí ele consegue mostrar tranquilamente isso lá. Só precisa ter acesso à internet, celular, tablet, computador, tanto faz, né, para você mostrar isso para a vigilância, tá bom? Oi, Patrícia. Oi, tá me ouvindo, Rodrigo? Tô sim. Tudo bem? Tudo Bom ótimo. dia, tudo certo. Olha só, uma pergunta que a gente gostaria de fazer é sobre o uso de que aparelho para poder usar o QR Code. Né? É um aparelho próprio, poderia ser do colaborador, teria que ser somente do laboratório. Se tu conseguir falar um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Falo sim. Nos laboratórios, existem algumas situações, né? Tem laboratório que proíbe o uso de equipamentos eletrônicos próprios, celulares próprios, durante a rotina, né? Tá tudo bem, decisão do laboratório. Nesse caso, o laboratório disponibiliza um equipamento ali para o pessoal poder fazer a leitura desses QR Codes, né? O preenchimento desses formulários. Tá tudo certo, vai funcionar perfeitamente bem. Tem laboratório que não tem essa proibição e que permite que a pessoa utilize o próprio celular. O que a gente recomenda? Não é proibido, tá? Não existe uma proibição disso. Mas o que a gente recomenda? Que ao menos a internet o laboratório libere. Para que a pessoa utilize ali o próprio celular para poder fazer o registro. Rodrigo, essa informação vai ficar registrada no celular dele? Não vai. Não vai. A partir do momento que ele fechar essa aba lá no celular dele, ele já não tem mais acesso a esse formulário para poder preencher, né? E as respostas não ficam lá com ele, as respostas ficam só com quem tem acesso de coordenação ali, né? Acesso de edição nesses documentos. Então, a pessoa vai registrar ali, e ok, né? E se ela quiser registrar de novo, vai ter que ler um QR Code, vai ter que clicar no link, enfim, para poder fazer o registro. Então, vai muito da política que o laboratório tem, tá? Se ele pode utilizar o celular, eu recomendo que aí o laboratório libere a internet para ele possa fazer esses registros, ou o mais adequado seria o laboratório ter um equipamento só para isso, né? Para poder fazer esses registros ali setorialmente ou em alguns locais. Que tipo de celular consegue fazer isso? Gente, celular básico. Celular novo aí você encontra hoje nas lojas, né? A partir de R$ 500 você tem um celular novo. Ainda mais promoção de final de ano agora, tá? R$ 500 é dinheiro, mas você tem que ver o quanto você vai ter de benefício dentro desse processo, né?
não precisa comprar vários também, às vezes um celular te resolve toda a situação. Então, celular básico você consegue fazer esses registros hoje em dia. Oi, Elaine. Rodrigo, às vezes um próprio tablet, né, que fica com tem um campo maior, né, um campo maior para as respostas, e às vezes o custo é menor. E se acaba travando as atividades mesmo, né? Acaba ficando um coletador de dados para utilizar o setor. Alguns laboratórios já utilizam o tablet, né? Isso também fica um custo bem interessante para o laboratório, e eu acho que fica tudo arrumadinho, né, Rodrigo? Fica tudo arrumadinho. O tablet ele te dá mais opções, né? Aí se a pessoa quiser fazer leitura de POPs, de documentos na área lá com o tablet, consegue fazer. Mas como eu comentei com vocês, se você salvar esse link como um atalho na área de trabalho, a pessoa vai ter acesso na área de trabalho do computador de trabalho dela. Então, ela pode ir ali, sentar, olhar e registrar, né? Eu não recomendo, em hipótese alguma, que o pessoal saia com um caderninho anotando e depois sente para registrar nos formulários. Você perde um pouco da função. Até porque todo papel que você registra dados do laboratório, ele precisa ser arquivado, né? Então, se você vai ter o caderninho de registro, é melhor, às vezes, continuar com o formulário impresso. Então, o ideal é você ter um equipamento eletrônico que a pessoa consiga fazer o registro desses dados. A Georgiana perguntou aqui também a respeito de respostas. Não, Georgiana, as respostas só vai ver quem tem acesso liberado para ver aquele documento de respostas, tá? Então, por exemplo, o dono da conta do Google, obviamente, vai conseguir ver todas as respostas. E ali, se você quiser compartilhar com o e-mail do gestor de área, do supervisor do setor, você consegue compartilhar com ele para ele poder ver essas respostas também, tá? Ele pode ter acesso ali como editor, então ele vai poder editar as informações que estão lá, acesso como leitor, ou seja, ele só consegue ver, e tem o acesso como comentador, que aí ele consegue ver, ele não altera o conteúdo do documento, mas ele consegue colocar comentários na lateral que você consegue ver ou acompanhar, né, o que o pessoal está fazendo ali em relação a essas áreas. Então, tem esse tipo de acesso que a gente consegue trabalhar hoje dentro dos documentos no Google. Pode dizer, Georgiana. Opa, que estava fechado meu microfone. Eu te perguntei isso do acesso, porque pensando ali, já pensei nas temperaturas, nas unidades, né? Porque fica aquele vai e vem de papel, às vezes você quer acompanhar, você vai lá, fez uma manutenção na geladeira para você poder ficar acompanhando alguma coisa. E na fiscalização, então, né? Se a hora que chega um fiscal de vigilância lá, quem lá a unidade vai poder mostrar isso para o fiscal, no caso. Isso você pode chegar... Eu vou mostrar aqui para você como é que faz. Ó. Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. Aqui no nosso arquivo, o de respostas, né? A gente pode compartilhar os dois, tá? Não tem problema nenhum. Mas você pode vir aqui, ó, compartilhar, botão direito ali, compartilhar, e vem aqui no compartilhar. E aqui você adiciona o e-mail de alguém que você quer compartilhar, tá? Qualquer um. Quando você adicionar essa pessoa, ela vai vir aqui para baixo. E aqui você coloca, por exemplo, como o editor, que eu comentei com vocês, comentador e o leitor. Você pode colocar aqui como editor. Né? O que vai acontecer? Essa pessoa que tiver autorizado aqui por você, ela vai conseguir abrir esse arquivo. E aí ela pode sentar lá com a vigilância e mostrar esse arquivo lá para a vigilância com toda a tranquilidade do mundo. Tá? Então, é só você dar acesso. Rodrigo, eu preciso deixar essa pessoa com acesso a vida inteira? Não. Depois você pode vir aqui, da mesma forma que você compartilhou. Deixa eu mostrar aqui. Da mesma forma que você compartilhou, você pode vir aqui e remover acesso. Então, essa pessoa não consegue mais acessar os arquivos com as respostas. Tá? O mesmo acontece quando um colaborador saiu da área, mudou de setor, saiu do laboratório, eu posso vir aqui e remover o acesso. O ideal, gente, é que os acessos aqui sejam concedidos para os e-mails do próprio laboratório. Então, você tem lá o e-mail unidade 1, né? E aí você, @laboratorioxpto.com.br. Você compartilha esse documento para o e-mail do laboratório. Nada impede que você compartilhe com e-mails particulares. Não é o mais recomendado, mas, porque você vai ter uma gestão de acesso muito maior, né? Vai ter que ter uma gestão de acesso muito maior, mas dá para você fazer aqui da mesma forma. Tá certo. Obrigada, Rodrigo. Por nada. Tudo bem? Espero
ter ajudado a esclarecer um pouquinho como criar e gerenciar formulários online. Isso aqui, como a Elaine gosta de dizer, né, ao infinito e além, o céu é o limite para a gente poder trabalhar com esse tipo de documentação online. É um tipo de documento que eu prefiro. Hoje, os laboratórios que a gente dá consultoria, se ele não tem um sistema para gestão de documentos, né, às vezes você tem um sistema próprio lá para poder fazer, o que está tudo bem. Se não tem um sistema de gestão de documentos, eu recomendo fortemente a trabalhar com o formato digital dessas documentações. Facilita você transmitir essas informações, facilita você disponibilizar isso, independente de onde você estiver, facilita demais a conversa com as visas, e a gestão fica aqui na sua mão para você poder fazer. Excelente. Muito bom. É sempre muito bom ouvir falar sobre as possibilidades do formulário, né? Alguém me perguntou ali do QR Code? Deixa eu ver aqui. Do QR Code, Denilson. O site, vou colocar assim. Eu vou colocar aqui que isso facilita. Não tem só esse, gente, mas é um dos que eu uso quando eu estou com pressa. Tá? Ele tem limite ali de QR Code gratuito, né, para poder emitir, o que não tem problema nenhum. Se você vai usar um por dia, não vai te afetar em nada. Mas eu já tenho outras ferramentas hoje para criar os QR Codes aqui para mim, porque tem dias que eu estou criando 15, 20, 30 QR Codes, então aí eu preciso de um limite um pouquinho maior. Mas já está ali no chat para vocês, tá? Quiser acessar depois, salvar ali para você utilizar, tá ali disponível para vocês. Então, lembrando, em no máximo 5 minutos, vocês vão receber um e-mail ali pela plataforma, tá? Então, ali onde vocês receberam a notificação de que daqui a pouquinho a gente ia se encontrar, vocês vão receber uma notificação ali também falando sobre a mentoria Documentação Digital em Laboratório, para que vocês consigam pensar já em 2025 com o laboratório digital. Sair um pouquinho do analógico, sair um pouquinho do papel, vamos começar a salvar as árvores aí, porque a gente está precisando, né? Trabalhar com isso aqui no digital. Obrigado por estarem aqui até este momento. A gente se encontra ali nos grupos. Se tiverem qualquer dúvida, vocês têm ali o meu contato, me chama que a gente vai ajudá-los, tá bom?